Olá, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou professora de português e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, nesse vídeo, com os pretéritos simples do indicativo. Em português a gente tem os pretéritos perfeito e imperfeito. Para começar, vamos pensar o que é o pretérito perfeito e o que é o pretérito imperfeito. Bem, na unidade passada, a gente viu os presentes. E vocês viram que o presente ele tem a ver com fatos que estão acontecendo nesse momento, com rotinas do presente, características físicas e psicológicas, geralmente permanentes, ou fatos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os dois pretéritos, quando usar cada um e quais são as conjunções de cada um. Bem, vamos começar com tentando diferenciar e para que vocês entendam qual é a diferença quando usar o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito. No caso do pretérito perfeito, como o próprio nome diz, ele indica uma ação que já foi realizada, uma ação que foi perfeitamente concluída. Ela pode vir acompanhada de algum termo que localize a ação no tempo. Então, por exemplo, ontem, no mês passado, no ano passado, há uma hora, já, entre outros complementos, que podem ser um pronome impessoal, um advérbio, vai depender. Já no caso do pretérito imperfeito, ele está relacionado com uma ação rotineira do passado, com uma ação pouco localizável no tempo, com uma ideia inconclusa ou um passado anterior a um passado que já tinha ocorrido também. Então, no caso de... O que eu quero dizer com isso? Quando você tem que combinar dois passados, geralmente o imperfeito, ele vai expressar sempre a ação anterior do pretérito perfeito. No caso do pretérito imperfeito, os advérbios que acompanham esse tempo geralmente são naqueles tempos, naquela época, antigamente, expressões que indicam algo pouco preciso, né? Um passado não tão preciso como o pretérito perfeito. Bem, vamos ver, no caso dos verbos regulares, como se dá a conjugação do pretérito perfeito. Como a gente viu no presente do indicativo, nós temos 3 terminações em português. Verbos que terminam com ar, que seria a primeira conjugação, verbos que terminam com er, que seria a segunda conjugação, e verbos que terminam com ir, que seria a terceira conjugação. Aqui eu estou usando os mesmos exemplos do vídeo que a gente viu sobre o presente. Então, trabalhar. Eu trabalhei, ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Se eu fosse usar um outro verbo irregular no pretérito perfeito, eu amei, ele amou, nós amamos, eles amaram. Observe que é uma ação que já foi concluída, algo que começou e terminou no passado. No caso dos verbos que terminam com er, o verbo regular comer. Eu comi, ele comeu, eles comeram. Nós comemos, eles comeram. Se eu fosse localizar no tempo, eu poderia dizer, eu comi muito ontem. Eu comi agora há pouco. Ele já comeu. Veja só que eu estou usando essas palavras que, de alguma maneira, localizam a ação num tempo e, geralmente, num passado recente. Sim? Verbos que terminam com ir. Eu abri, ele abriu, nós abrimos, eles abriram. Eu parti, ele partiu, nós partimos, eles partiram. Repetindo, sempre são ações que expressam essa ideia de algo que aconteceu no passado recente e algo que já foi concluído. Começou e terminou.
Vamos ver alguns casos do pretérito perfeito irregular. Verbo estar. Eu estive, ele esteve, nós estivemos, eles estiveram. No caso do verbo ser, eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. No caso do verbo ter, eu tive, ele teve, nós tivemos, eles tiveram. No caso do verbo trazer, eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, eles trouxeram. Aproveito para comentar, né, que o verbo X, como a gente já conversou nas unidades anteriores, o verbo X ele tem diferentes maneiras de se pronunciar no português. Nesse caso, eu pronuncio como se fosse um S forte. Eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, eles trouxeram. Verbo dizer, eu disse, ele disse, nós dissemos, eles disseram. Verbo poder, eu pude, ele pôde, nós pudemos, eles puderam. E no caso do pretérito perfeito, do caso do pretérito imperfeito, os verbos regulares, eles são conjugados da seguinte maneira. Eu trabalhava, ele trabalhava, nós trabalhávamos, eles trabalhavam. Veja só, uma observação importante aqui, cuidado para não confundir com o B do espanhol, sim? Em português, as conjugações do pretérito imperfeito ocorrem com V, não com B. Então, novamente, o exemplo. Eu trabalhava muito quando era jovem. Veja só que é uma ação que você pode localizar, não é um passado remoto, mas não é um passado preciso, quando eu era jovem, né? Não necessariamente quando eu tinha 17 anos, enfim. E é uma ação que acontecia sempre, uma rotina do passado. Eu comia muito doce quando era criança, uma ação rotineira do passado. Eu comia, ele comia, nós comíamos, eles comiam. E, finalmente, o verbo ir, verbos que terminam com ir. Eu abria, ele abria, nós abríamos, eles abriam. Bem, vamos ver agora o caso dos irregulares. Estar. Eu estava, ele estava, nós estávamos, eles estavam. Eu era, ele era, nós éramos, eles eram. Eu tinha, ele tinha, nós tínhamos, eles tinham. Eu trazia, ele trazia, nós trazíamos, eles traziam. Eu dizia, ele dizia, nós dizíamos, eles diziam. Eu podia, ele podia, nós podíamos, eles podiam. Bem, assim como a gente conversou sobre o presente, a grande maioria dos verbos, eles são regulares, ou seja, ele obedece aquele radical, ele mantém o radical e obedece as terminações fixas. Já os irregulares, eles mudam o radical. Com relação aos dois tempos verbais, então, o pretérito perfeito sempre vai ser uma ação que já foi realizada, já foi perfeitamente concluída. E usa-se geralmente advérbios que localizam perfeitamente no tempo e no espaço. Ontem, no mês passado, no ano passado, há uma hora, já, entre outros. Em contrapartida, o pretérito imperfeito é usado para referir-se a uma ação de um tempo indefinido, pouco preciso, relatando uma ação habitual do passado ou uma anterior a uma ação também no passado, como, por exemplo, estava tomando banho quando a água acabou. Veja só que eu usei dois verbos aí. O primeiro verbo foi do
pretérito imperfeito, porque tem a ver com uma ação que foi inconcluída, não chegou a ser concluída, estava tomando banho e a água acabou. Né? É uma ação, é um fato que foi concluído. Bem, mais uma vez, como recomendação final, você pode perguntar, você pode entrar em contato com o professor no Fórum de Dúvidas. É importante você participar das classes sincrônicas e do fórum de debate. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, mais uma vez, e estamos à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima!